Continuando a nossa leitura sobre o que Jesus diz sobre sua Mãe Santíssima para a mística católica Maria Valtorta. O Evangelho, como me foi revelado, plenamente autorizado. No 27 de agosto de 1944, Jesus disse: "Surge e a pequena amiga, tenho um desejo ardente de te levar comigo para o azul paradisíaco da contemplação da virgindade de Maria. Sairás com a alma jovem como se tu também fosses criado pelo Pai. Uma pequena Eva que ainda não conhece na contemplação da obra-prima. Uma pequena Eva que ainda não conhece a carne. Sairás com o espírito repleto de luz, porque tu mergulharás na contemplação da obra-prima de Deus. Sairás com todo o teu ser saturado de amor, porque compreenderás como Deus sabe amar, falar da concepção de Maria, a sem mácula. Quer dizer, mergulhar no azul, na luz, no amor. Vem ler as suas glórias no livro do Avo. Deus me possuiu no início de suas obras. Desde o início, antes da criação. Ab eterno, fui predeterminada no princípio, antes que fosse feita a terra. Ainda não existiam os abismos e eu já era concebida. Nem as nascentes das águas transbordavam, nem os montes tinham se erguido em suas grandes dimensões, nem as colinas eram cadeias montanhosas ao sol, e eu já tinha sido gerada. Deus ainda não tinha feito a terra, os rios e as bases do mundo, e eu já era. Quando preparava os céus, eu estava presente. Quando, com lei imutável, fechou sobre a orla celestial o abismo, quando tornou estável no alto a abóbada celeste das águas, quando fixava no mar os seus confins e dava leis às águas de não passar os seus limites, quando assentava os fundamentos da terra, eu estava com ele, a dispor todas as coisas. A alegria brincava diante dele continuamente, brincava no universo. Aplicaram estas palavras à sabedoria, mas na realidade elas falam dela, a bela mãe, a santa mãe, a virgem mãe da sabedoria, que sou eu. Então Jesus, ele está falando dele mesmo, né? Eu quis que tu escrevesses o primeiro verso deste hino no início do livro que fala dela, para que fosse percebida a consolação e a alegria de Deus, a razão do constante e perfeito íntimo regozijo deste Deus uno e trino que vos guia e ama, que do homem teve tantas razões de tristeza, a qual Deus a raça, mesmo quando a primeira prova merecia ser destruída, a razão do perdão que vocês tiveram. Ter Maria que o amasse. Ó, bem merecia criar o homem e deixá-lo viver, e decretar perdoá-lo para ter a Virgem Bela, a Virgem Santa, a Virgem Imaculada, a Virgem Enamorada, a Filha Dileta, a Mãe Puríssima, a Esposa Amorosa. Muito e mais ainda daria a Deus para poder possuir a criatura das suas delícias, o sol do seu sol, a flor do seu jardim, e muito continua a dar-vos por ela, a pedido dela, pela alegria dela, porque a sua ama na alegria de Deus e a aumenta de esplendor que enche de faíscas a luz, a grande luz do paraíso. Cada centelha é uma graça para o universo, para a raça do homem, para os próprios bem-aventurados, que respondem com um grito radiante de aleluia a cada geração do milagre divino, criado pelo desejo de Deus Trino de ver o cintilante riso de alegria da Virgem. Então é um mistério muito grande, a gente fica, nossa, meu Deus, creio, como assim, né? Então ele teve que criar os homens para ter Maria, teve que criar todos os seres humanos para ter Maria. Sim, gente, né? Maria foi concebida pelo bem que todos os seres humanos do passado, presente e futuro fizeram. Todos os bens, todos os atos bons, verdadeiros, que todos os seres humanos do passado, presente e futuro, até o último homem, deu o direito, né, de nós termos a Maria Santíssima, nossa mãe. Então ela é produzida do fruto da humanidade que foi gerada. E aí os bons que nós fizemos foi o fruto que nós ganhamos, Maria Santíssima. Então Deus, ele preferia, né, ser ofendido mesmo assim pelos homens, mas ele não podia abrir mão por causa dos pecados, porque o que ele iria ganhar, né, acima desses pecados, acima dessa criação humana, era muito mais
do que só pecados, era Maria Santíssima. E através dela nós iremos ser curados por causa de Jesus, que ela gerou, né? Não tem como Jesus ter vindo se não tivesse Maria, né? Então a gente tem que entender muito sério isso. Jesus, ele é o primogênito e ela é segundogênita do Pai. Então é muito sério a gente entender isso, e muitas pessoas dão risada de Nossa Senhora, muitas pessoas zombam de Nossa Mãe Santíssima, muitas pessoas não entendem quem ela é, né, no coração de Deus e no coração dela. Muitas pessoas rejeitam ela, mas é um poder, né, é um poder muito grande que o mal tem nos corações endurecidos. Pessoas que até falam que amam a Deus, mas odeiam. E esse amor a Deus não existe nesse coração, né? É um engano, é um amor a si mesmos, né? Eles têm amor a si mesmo, dizendo que amam a Deus, né? Dizendo que eles amam a Deus, mas é um amor por si próprio. Que não ama a Deus, a gente ama o que Deus fez. A gente ama as coisas de Deus nelas mesmas. A gente não cria um Deus à nossa imagem e semelhança, né? Aos nossos olhos, a forma que nós achamos que é. Temos que tomar muito cuidado, porque a humanidade está repleta de mentirosos, né, de falsos profetas. Muita gente que fala mentiras, né, que não conhecem de verdade a Deus e dizem que conhecem mais do que tudo. Estudam coisas humanas, ciências humanas presas na terra. Deus, ele não está, né, plenamente na terra, nas coisas da terra, né? Não se encontra Deus na terra, se encontra Deus, né, também nas coisas que ele faz, nas escrituras, daquilo que ele fez, o que foi gerado através do que ele fez, né, da fé que foi gerada daquilo que ele fez. Então, assim, as pessoas, elas ficam lendo conhecimentos humanos baseados em história humana, né, de experiências humanas que as pessoas tiveram, mas ali não tem outro jeito de conhecer a Deus se não precisa de outras pessoas. Então, é muito difícil, porque o próprio Deus se revela, né? Ele se revela nas verdades que estão na palavra de Deus. Então, ele se revela nessas palavras e levar a uma contemplação espiritual de coisas que não estão na terra, né? Que não estão. Podemos até procurar ver na terra certos elementos da criação que ele criou, que o esconde, claro, que esconde a Deus. Mas, mesmo assim, né, quando a gente contempla um humano, por mais que ele seja uma pessoa santa e justa, que seguiu o caminho de Deus, né, a gente não está entendendo o que realmente é Deus, porque a gente está limitado a olhar uma obra de Deus. Mas Deus, ele não se define numa obra única, né? Ele se define num todo que ele mesmo, né, escolheu. Então a gente tem que ler o que essas pessoas escreveram. Porque quando Deus queria se revelar, ele fez com que essas pessoas escrevessem coisas, que é a palavra. E aí, por exemplo, nós temos que ler o que Moisés escreveu do Gênesis. É aquilo que foi escrito que revela quem é Deus. Mas a gente vai contemplar essas escrituras no mundo espiritual, por uma ação espiritual. Então Deus, ele vai vir com o seu Espírito Santo, que ele que relatou tudo isso nas almas que escreveram, e aí a gente vai ler esses conteúdos e vamos compreender o pensamento. Então as pessoas, elas querem pegar as escrituras e trazê-las, né, para a realidade humana e material, e não vai encontrar Deus aí. Por mais vai, porque Deus, ele não está na concepção humana e material, ele está na concepção da alma, ele está no espírito, na ação do espírito, né, numa efusão espiritual. Então as pessoas, elas querem e atitudes históricas que vão garantir que aquela palavra tem sentido. Não é assim, precisa ver diferente. É muito complicado, mas a gente vai conseguir.